né, sendo escoltada aí pelos policiais, tentando de alguma maneira limpar os redores de São Januário para que o torcedor do Flamengo também consiga sair em segurança. Tem mais informações daí, né? Coloque nossa reportagem também aqui no Troca. Isso, Roger. A torcida do Flamengo ainda continua ali posicionada, né, no mesmo local onde acompanhou toda a partida, mas a gente vai acionar aí os nossos repórteres, né, veja aí, todo mundo ali sentadinho, esperando que a Polícia Militar dê o ok para começar a retirada. Mas a gente tem informações aí com os nossos repórteres, William Kaiser, Marcos Carvalho, começando pelo William Kaiser. Júlio, tudo bem? Amigos do Troca, um abraço a todos que acompanham a gente, Roger, Lofredo, Barreto, um abraço para vocês. Eu não vou me alongar não muito, amigos, mas já vou começar dando um relato, porque as primeiras bombas vieram geralmente dessa parte da torcida que está atrás da gente aqui, e por isso que exatamente toda a imprensa e os jogadores do Flamengo retornaram para o gramado. Então o gramado foi nosso ponto seguro, né, nesse momento, porque as primeiras bombas vieram. Eu estou bem na marca do escanteio aqui, só para o torcedor e para o pessoal de casa poder imaginar exatamente a posição que a gente está. Agora o seguinte, amigos, Júlio e amigos, o delegado, a Polícia Civil que veio investigar tudo o que aconteceu aqui, o delegado responsável pelo caso, ele vai recolher provas. O que são essas provas? Os materiais que acabaram chegando dentro do gramado. Eu vou fazer questão de mostrar antes de eles recolherem tudo isso, só para vocês terem noção do que veio parar no gramado. O que mais me chamou a atenção foi essa barra de ferro aqui, que acabou entrando no gramado. A gente não sabe de onde veio isso, e também as bandeiras, né, elas têm aquela haste de madeira. Dá uma olhada nessa daqui, olha a ponta que ela tem. Ela tem uma ponta, isso aqui, só imagina, né, o que o cidadão sem boas intenções poderia fazer, porque essa ponta realmente tá bem afiada, porque ele está quebrado, né, a madeira, sem falar em sapato, chinelo, essa cadeira também, a gente não faz ideia de como veio parar. E só para a gente encerrar também, para não se alongar muito, porque em breve o presidente do Vasco, Eurico Miranda, vai dar uma entrevista coletiva. Eu vou dar só um panorama aqui do gramado, só para vocês verem a quantidade de latinhas que tem aqui. E também para lá, a gente tem muitos copos plásticos, e muito disso foi arremessado para o gramado enquanto o jogo ainda rolava, né? Então só para vocês terem uma ideia do que a gente passou por aqui. Agora, só para encerrar, vale lembrar que fora tudo isso, um torcedor chegou a cair. Vou mostrar a altura, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui não deve chegar no olho aqui, imagina uns 3 metros, só para vocês terem uma noção. Um torcedor que acabou se apoiando aqui em cima para reclamar da arbitragem, acabou caindo. As informações que a gente tem é que, apesar do torcedor ter se machucado muito, não é nada grave. A gente está inclusive vendo as imagens desse torcedor aí, que ele caiu, ele foi reclamado, está sendo retirado nas imagens aí, vocês estão vendo ele sendo retirado do campo. As informações que a gente tem, claro que ele se machucou, mas o estado não é grave. Agora a gente vai ouvir o Marcos Carvalho, que vai trazer outras informações, até porque a torcida do Flamengo ainda está aqui, Marcos, e tem previsão de saída? Olá, Kaiser, grande abraço para você, um abraço para todo mundo que acompanha a gente pelo Sport TV. É até difícil de dizer que é uma boa noite, né? Porque o que a gente viu aqui realmente foi muito lamentável, assim, a gente não consegue imaginar, não é cabível, digamos assim, nem para o futebol brasileiro, nem para a sociedade, as cenas que a gente encontrou hoje aqui em São Januário após o jogo, após o clássico Vasco e Flamengo. A torcida do Flamengo continua ali, os torcedores sentados. A gente conversou agora há pouco com a Polícia Militar, não há previsão ainda desses torcedores deixarem o estádio. Por quê? Porque todas as ruas aqui ao redor de São Januário, e quando eu digo ao redor de São Januário, são ruas que a quilômetros do estádio, porque a Polícia Militar está fazendo uma espécie de varredura, não só nas ruas aqui no entorno do estádio, mas também nos bairros vizinhos a São Januário, para justamente impedir que acabe acontecendo um confronto entre os torcedores do Vasco e torcedores do Flamengo. Muitos torcedores do Vasco deram a volta no estádio e chegaram até o portão onde vai sair a torcida do Flamengo. E por isso a Polícia Militar teve que intervir, tirar todos esses torcedores, evacuar toda essa área, para aí sim a torcida do Flamengo conseguir deixar o estádio de São Januário. Então não há previsão desses torcedores, são cerca de 1.000 torcedores. A Polícia Militar pediu um número menor de torcedores do Flamengo. O Vasco cederia cerca de 10% dos ingressos para a torcida do Flamengo.
Flamengo. Só que a Polícia Militar pediu que esse número fosse reduzido para aumentar o espaço da Polícia Militar aqui em São Januário. A gente agora vai mostrar ali, ó, existe uma barreira, o Luiz Gabriel está mostrando pra gente, existe uma barreira, que essa barreira separa a torcida do Flamengo, separou da torcida do Vasco. Então a Polícia Militar utilizou um espaço maior justamente para conter todos os torcedores. Só lembrando que depois desse incidente, a coletiva de imprensa, né, que o técnico Zé Ricardo iria dar aqui em São Januário após o jogo, foi cancelada. Ele vai conceder então entrevista coletiva na próxima segunda-feira no CT do Flamengo. Eu estou aqui em um ponto no centro do gramado, onde todos os jogadores do Flamengo e também a arbitragem, toda a arbitragem, também os jogadores do Flamengo ficaram reunidos aqui, porque o gás de pimenta, né, as bombas também de gás de pimenta foram arremessadas pelos policiais militares lá na arquibancada. Só que com o vento, esse gás, essa fumaça, vinha 20, 30 metros até aqui o centro do gramado. E isso irritou demais. Não só a questão visual, não só a visão dos jogadores, eles estavam, enfim, com os olhos lacrimejando, muita irritação na garganta, alguns passando mal, isso foi muito perceptível aqui ao longo do gramado. E a gente conversando aqui com jornalistas, né, o pessoal que está aqui, o staff, digamos assim, do Vasco da Gama também, a gente percebeu muito medo em todo mundo. E alguns deles chegaram até a comentar que já estavam traçando, digamos assim, uma rota com medo, de repente, dos torcedores invadirem o gramado. Alguns chegaram até a traçar uma rota, caso houvesse essa invasão de torcedores do Vasco, alguns pensaram até em fugir para outro ponto aqui do estádio de São Januário. Eu volto com você, Júlio. Obrigado, Marcos. Lino, sem dúvida, a gente gostaria de falar mais de futebol, né? E, infelizmente, toda essa confusão tomou conta, mas fica difícil entender, até devolvendo para você, Roger, Barreto e Lofredo, como é que a gente não consegue entender, particularmente, essa postura, né? O Vasco, em 6 jogos em casa, tinha ganho 5, só perdido 1, ou seja, a fase não era ruim, era o 6º colocado. E da partida em si, o Flamengo não foi tão superior, né, Lino? Não foi tão superior, o Vasco não foi massacrado, não jogou mal, ou seja, vários elementos que a gente poderia elencar, que pudessem corroborar, de alguma maneira, entender a ação da torcida, não há nenhum, né, Lino? O primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo o Flamengo jogou um pouquinho melhor, mereceu, porque aproveitou o momento em que na partida dominava, fez um gol, o Vasco não teve capacidade de fazer isso quando chegou a dominar, em especial no final da partida, e o jogo acabou ficando no 1-0 mesmo. Triste, amigos, é ver o Maracanã fechado aqui do lado. Isso. O Celino tem razão, e quando ele fala da questão do Estado, o Estado tem, no mínimo, essa participação. Participação de ter sido incompetente na gestão do Maracanã. Agora, de ter feito uma reforma que custou R$1 bilhão, que é o preço de um estádio inteiro, para tornar o estádio inoperante. Hoje você não consegue usar o Maracanã. Não, um estádio luxuoso, você constrói com R$1 bilhão. A Juventus construiu por 1/3 do preço. Mas aí tem o fator político, principalmente do Vasco, né? Também tem isso. O Talvez Vasco não tivesse o aceitar, Maracanã, porque acha que o Maracanã favorece o Flamengo. O Vasco ia querer jogar em São Januário. Então tem uma questão também. Deixa eu despedir da rapaziada lá, que eles estão precisando ir embora, que já estão lá desde 3, 4 horas da tarde. Torcer para que eles voltem com calma, com tranquilidade, com segurança. Posso fazer uma última pergunta, não? Lógico. Bem rápida. Pode. Dá para entender de onde começou a confusão, Júlio? Essa é a grande questão, né? Porque eu ia botar aqui na roda. A impressão vendo pela televisão é de que a torcida do Vasco decidiu assim, não gostamos de perder esse jogo e o bicho vai pegar. Em São Januário, não é porque possível. aconteceu contra o Corinthians também, né? Em São Januário, a gente não pode perder. Quebrar. O pau come aqui, a porrada não é possível come. Isso. A gente tem que intimidar o adversário, tem que mostrar para todo mundo que dentro de São Januário, se não acontecer, tem que vir com o medo. juiz, se não ajudar o Vasco, porque para mim a arbitragem foi perfeita. Normal. Não teve nenhum erro. Gol no lado perfeito. Perfeito. Teve um erro. Era para o Luiz Fabiano ser expulso ali. Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Aí o torcedor acha que tem direito, não, então vamos dar porrada em todo mundo aqui para mostrar que se não for da nossa maneira aqui, se o juiz não ajudar o Vasco a ganhar, se a gente não conseguir se impor no futebol, a gente tem que intimidar todo mundo. Mas eu não quero acreditar nisso. Eu quero achar que tem alguma coisa além. Não sei. Aí só o Lino e o Júlio que estiveram lá que viram podem contribuir. Júlio, Lino, vocês conseguiram decifrar o motivo dessa confusão toda? Da onde iniciou isso?
Tentando responder ao Barreto, eu só imagino que o torcedor ou parte dele, chamando todo mundo de torcedor, né? Porque a gente não consegue, não dá para dividir sabendo que todos não são torcedores, mas que já veio predisposto para uma confusão. Só isso justifica. Porque depois desse lance que já estava parada a jogada, o Pikachu acabou batendo, houve o gol, né? A falta já havia sido marcada e o jogo paralisado, foram no momento em que começaram a ser atirados os primeiros copos de água, exatamente aqui à nossa frente. Os copos de água, vários copos. A partir daquele momento a torcida ficou um pouco mais agressiva e com o final do jogo, apitou o final do jogo e aí começou a voar objeto atrás de objeto, principalmente primeiros os copos para dentro do gramado. Mas a confusão de verdade começa quando as pessoas conseguem atirar bombas dentro do gramado. Isso aí é que foi o que acabou causando toda essa grande confusão, porque enquanto você está jogando copo d'água, reclamando, brigando, esbravejando, nada demais iria acontecer. Jogar bomba dentro do estádio, atirar rojão desse porte, porque não houve vistoria, não houve revista adequada. Esse tipo de coisa entrando no estádio é o que provocou a grande confusão. E não foram um ou dois, né, rojões ou bombas, mais de 2 dezenas, com certeza, foram atiradas e... Foram atiradas. Antes da gente encerrar, Roger, a gente tem imagem aqui, nesse momento, a torcida do Flamengo começa a ser retirada. Nesse momento aí, imagens da torcida do Flamengo deixando aqui São Januário só agora, Roger. E o último capítulo desse drama começa a ser escrito, porque essa última página é uma página bastante tensa, que é o retorno do torcedor do Flamengo para sua casa, né? Juro que é a última, juro, para eles poderem ir embora. Teve alguma provocação que vocês conseguiram ver vinda da torcida do Flamengo ou ela se comportou como um visitante adequado? Do que a gente conseguiu observar, Barreto, não houve provocação, além daquela provocação normal de um time que está ganhando, da torcida que está ganhando, você canta provocando o adversário. Né? Mas a gente não observou, por exemplo, objetos sendo atirados na direção da torcida do Vasco, mesmo com aquela distância, e depois de um certo tempo de todo o conflito das bombas, alguns torcedores do Vasco tentaram, né, se dirigir na direção da torcida do Flamengo. Aí a resposta só com cantos, aqueles gestos, mas não houve assim, a troca, a torcida do Vasco atirou objetos, a gente não percebeu a torcida do Flamengo revidando, apenas no cântico da torcida e comemorando como a equipe que venceu o jogo. Mas é difícil de dizer porque o nosso foco não estava ali, né? Tá longe do nosso campo de visão. A gente não conseguia ver a torcida do Flamengo, a não ser que a gente botasse a cabeça para fora da cabine ou então tivesse uma câmera naquele momento mostrando pra gente. Obrigado, amigos, pela participação aqui no Troca, pela gentileza de ter nos esperado aí 1 hora a mais depois do trabalho de vocês. E parabéns pelo belo trabalho, Júlio, Lino, grande abraço para vocês, que vocês consigam voltar com segurança. Abraço.